Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa palestra, onde nós estamos falando sobre a salvação, mas falando de uma maneira simples, com palavras simples, com desenhos, com textos bíblicos, de tal forma, de tal maneira que você que está nos ouvindo possa compreender o plano de salvação que Deus elaborou para toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta palestra de hoje continua sendo baseada num livro que eu escrevi alguns anos atrás. Aqui nós temos a capa deste livro. O nome dele é Como Ser Salvo. Então, nós estamos nos baseando na matéria deste livro, que é uma matéria muito importante para alcançar pessoas que estão interessadas em conhecer Jesus e não sabem como encontrar Jesus. E é um material também muito importante para discipular novos convertidos que se converteram e que querem conhecer melhor o plano de salvação que Deus nos apresenta. Amém? Vamos então começar com a nossa primeira ilustração. Aqui nós temos uma ilustração assim um pouco diferente do normal. Então eu quero começar explicando esta ilustração, este desenho. Bem, ali nós temos um homem que estava dentro de um barco e ele carregava consigo um baú de ouro. Era uma riqueza muito grande mesmo. Só que o barco dele se afundou, né? Entrou água, o barco veio a onda, veio a tempestade, o barco dele afundou. E ele, quando viu o seu barco afundando, o coração dele estava naquela riqueza, no baú de ouro. Então, o que ele fez? Ele deixou o barco ir para o fundo do mar, mas ele segurou o baú de ouro em seus braços, segurando, e dizendo: eu não abro mão deste dinheiro, dessa riqueza que eu tenho. Isso é a coisa mais importante da minha vida. Eu lutei para poder conseguir todo esse dinheiro. E eu não vou perder esse dinheiro. Só que tem um grande problema. Se ele segurar o baú de riquezas, de ouro, ele não pode nadar, ele afunda, ele morre. E bem pertinho dele aparece ali um salva-vida com uma corda nas mãos e dizendo: olha, larga este baú e segura a corda, senão você vai morrer. E ele vê a proposta de salvação, mas ele está tão apegado com aquele ouro, com aquele baú de riquezas, que ele continua segurando, e ele não estende as suas mãos para ser salvo, para segurar a corda que está sendo lançada na direção dele. Veja só a resposta que ele está dizendo: não posso abandonar minhas riquezas, eu não posso, se eu abrir as mãos eu perco toda a minha fortuna. Então, se ele continuar com essa atitude, ele vai afundar junto com a sua riqueza, vai morrer e perder a sua vida. Vamos olhar para o nosso texto. O texto diz assim: observando o desenho, vemos uma cena dramática. Houve um naufrágio. O barco que transportava as pessoas afundou. Agora vemos um homem que carregava toda a sua riqueza dentro de um baú. Desesperado, abraça o baú querendo segurá-lo. O homem não se conforma em perder sua riqueza. Como este homem, existe muitos que colocam o seu coração nos prazeres do pecado e não querem se apegar com Jesus, não querem receber Jesus
como seu Salvador para serem salvos, porque amam mais os prazeres deste mundo do que o próprio Deus, Então aqui nós temos mais um argumento que muitas pessoas usam para não se converter, e o argumento é este: eu não posso me converter, porque tenho de abrir mão de muita coisa. Tenho que abrir mão de muita coisa. Eu gostaria que você agora olhasse para mim e prestasse atenção nas palavras que eu tenho para você. Será que você não é alguém assim? Alguém que existe um pecado que você gosta muito dele, um pecado que você tem praticado, você sabe que este pecado, ele te separa de Deus, mas esse pecado é como se fosse aquele baú com aquela riqueza. Esse pecado está te levando para o inferno. Esse pecado, a Bíblia diz que se você não se arrepender e morrer em pecado, você perde a sua salvação. Mas talvez não seria você alguém que está dizendo, não, este pecado eu não largo. Eu posso largar aquele, posso largar os outros, posso largar os vícios, mas este pecado que eu gosto, esse pecado que é muito importante para mim, este é muito prazeroso e deste aí eu não abro mão. Ou seja, você está dizendo, Deus, eu te dou 99% do meu coração e da minha vida, mas existe um pecado que eu não posso e não quero renunciar. Você é alguém que tem tido uma atitude assim? Olhe só no desenho, lá está o salva-vida jogando a corda e dizendo, olha, para você ser salvo, você precisa abrir mão do baú, da riqueza que você tem, que você gosta tanto. E o pobre homem, ele ama tanto a sua riqueza que ele não quer a salvação, ele morre. Existem pessoas assim, pessoas que estão dizendo, eu posso ir para a igreja, posso frequentar os cultos, posso participar dos estudos bíblicos, eu posso até parar com meus vícios, mas aquele pecado de estimação, vamos dizer assim, aquele pecado de estimação, este eu não posso abrir mão dele. Muitos, então, perdem a salvação exatamente por isso. Vamos ver o nosso texto. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 3. Então, ali o próprio Jesus está dizendo, qualquer dentre vós que não renuncia a tudo, ou seja, que não renuncia a qualquer empecilho, que não renuncia aquele pecado, ou outro pecado, qualquer dentre de vós que não está disposto a dar todo o seu coração para mim, é isso que Jesus está dizendo, não pode ser o meu discípulo. Mateus, capítulo 6, versículo 21, diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde é que está o seu tesouro? Será que o seu tesouro é este pecado que você comete contra Deus, este pecado que te traz muitos prazeres e na sua maneira de pensar, no seu falso entendimento, você pensa, este pecado traz para mim muita alegria. Será que o seu tesouro, onde está o seu tesouro? Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, se o seu coração estiver neste pecado, Jesus, ele quer salvar você, mas ele não poderá entrar no seu coração. A menos que você confesse, se arrependa, peça perdão para Deus, renuncie, diga, Senhor Jesus, eu te entrego toda a minha vida, todo o meu coração, eu renuncio todas as coisas que me separam de ti. Se você tiver esta atitude, haverá, então, esperança para você e você poderá ter um encontro verdadeiro com Deus. Mateus 6, 19 e 20 também diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam
e furtam, mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aí estará o seu coração. Você quer a salvação que Deus preparou para você? Então que Jesus seja o seu tesouro, a sua maior riqueza. Que não haja nada que esteja acima de Jesus. Que você esteja disposto a renunciar qualquer prazer dessa terra, qualquer sentimento, qualquer ilusão, a ponto de dizer: Senhor Jesus, eu te amo, e o Senhor será o meu maior tesouro. Se o seu maior tesouro for Jesus, então ele estará dentro do seu coração. Amém, meus amigos? Jesus é o tesouro mais valioso desta vida. Que nós possamos saber disto e fazer isso valer no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Vamos lá para o nosso próximo. Lucas 12, 33, 34, continua falando desse assunto. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E ainda Marcos, capítulo 8, versículo 34, 37, também diz: Então ele chamou a multidão e os discípulos, e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então aqui nós temos uma pergunta que Jesus nos faz: o que dará o homem em troca da sua alma? Ou seja, o que existe aqui nessa terra que seja tão importante, tão valioso, a ponto de ser mais importante do que a sua própria salvação? Digamos que você viva aqui nessa terra, quem sabe, 50 anos, ou 60, 80 anos, e talvez se você tiver muita saúde, pode até viver um pouquinho mais, mas com certeza você vai morrer um dia. Todos nós morreremos um dia, todos nós estamos na fila da morte. Alguns chegarão mais cedo, outros chegarão mais tarde, mas nós morreremos. E a palavra de Deus então pergunta: o que adianta você ganhar este mundo inteiro, mas se você perder a sua alma lá na eternidade? Portanto, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se há algum pecado que te segura, que te prende, que te amarra, que te deixa algemado, para que você não tome uma decisão para entregar toda a sua vida ao Senhor Jesus, que você possa orar a Deus, pedir força, confessar a Deus, pedir perdão, se arrepender e largar este pecado que você está segurando e dizendo que não abre mão dele, que você possa abrir sim as suas mãos, mas também permitir que Jesus te perdoe, que Jesus te restaure e que ele more no seu coração. Amém? Vamos ver o nosso próximo texto. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. E olha só o que está dizendo em Filipenses, no capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Olha que coisa tremenda. O que para mim era lucro, para muitas pessoas é lucro praticar aquele pecado. Para muitas pessoas é algo prazeroso, vantajoso,
muitos pensam assim: enquanto eu estiver pecando ou praticando este pecado, tendo estes prazeres, eu estarei sendo satisfeito, estarei satisfazendo os desejos da minha alma, estarei sendo feliz. Mas olha o que a Bíblia diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Isso nós vemos aqui em Filipenses, o apóstolo dizendo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Olha só o que o apóstolo está dizendo. Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. O que ele está dizendo que perdeu? Ele está dizendo que tudo que era pecado, tudo o que o impedia de ter comunhão com Deus, ele abriu mão, ele deixou, ele renunciou. Ele está dizendo, por quem? Ou seja, por Jesus eu perdi todas as coisas por amor a Ele. E logo a seguir diz assim: por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, quando nós temos fé em Deus, fé em Jesus, teremos também fé para renunciar ao que é preciso. Teremos fé para obedecermos tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vamos ao próximo. Agora nós temos mais uma ilustração. Temos agora a segunda ilustração desta palestra de hoje. E eu quero mais uma vez começar explicando a ilustração, para depois chegarmos lá nos textos. Ali nós temos esse moço assentado naquele banquinho da estação. Ele tem nas suas mãos o bilhete de uma passagem. E quando ele chega na estação, ele percebe que ele chegou atrasado. Chegou atrasado. O que ele vê? Ele vê lá na frente o trem que ele esperava entrar nele para poder seguir uma viagem. Ele vê o trem já lá na frente. Ele enxerga só a fumacinha da Maria Fumaça, só isso. E o trem já a longa distância. E ele, com a passagem nas mãos, ele diz assim, olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo: tarde demais, tarde demais. O trem já passou. Eu cheguei atrasado. Tarde demais. Perdi. Não dá mais para mim fazer essa viagem. Acabou. Tarde demais. Já está, agora é tarde demais. Não dá mais. Olhando para este desenho, eu pergunto, será que não existem pessoas hoje que estão dizendo exatamente como ele disse? Tarde demais. Bem que eu gostaria de ser crente, bem que eu gostaria de ser salvo, bem que eu gostaria de entregar minha vida para Jesus. Eu até já me aproximei dele, mas agora eu descobri que é tarde demais. Eu perdi todas as oportunidades que eu tive. Agora eu não tenho nem coragem mais de voltar na igreja, depois de todas as coisas que já aconteceram na minha vida. Será que você não é alguém que está dizendo, tarde demais? Todas as oportunidades que eu tive, eu desperdicei. Agora os irmãos da igreja não acreditam mais em mim, nem me cumprimentam mais com a paz do Senhor. E nem eu acredito também mais em mim, porque eu já cometi muitos erros. Para mim não tem mais jeito. Tarde demais. Vamos ler o nosso texto. Este sentimento desagradável de que o trem já passou,
está no coração de muitas pessoas. Quando pensam na salvação de sua alma. Muitos dizem: o tempo da minha oportunidade de seguir a Deus já passou. Já passou. Já passou para mim. Agora já é tarde demais. Quem sabe você não é alguém que tem falado isso no silêncio dos seus pensamentos? Quando alguém prega o evangelho para você, ou quando alguém te convida para voltar para a igreja, ou para participar de uma reunião onde a Bíblia será estudada, você então balança a sua cabeça dizendo: tarde demais para mim, eu já fiz tudo isso, já participei de reunião de células, já participei de cruzadas evangelísticas, já fui membro da igreja, já tive cargos, tudo o que eu podia fazer eu já fiz lá na igreja, e já conheço também os mandamentos de Deus, mas eu fracassei, eu não consegui prosseguir, eu fui vencido pelo pecado. Talvez você está exatamente como essa ilustração aí, assentado, desanimado e dizendo: tarde demais, Deus não me ama, Deus não ouve mais a minha oração, eu já perdi a minha oportunidade. Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Será que é isso mesmo? Será que para chegar até o reino de Deus existe um limite onde o homem chega em um ponto que não há mais jeito, não há mais possibilidade dele se converter? Vamos ver alguns textos da palavra de Deus. Mas antes vamos ver ali o nosso tema. Para Deus nunca será tarde, nunca. Enquanto o homem estiver vivo, sempre haverá um novo dia. Você ouviu o que eu disse? Para Deus nunca será tarde. Enquanto o homem estiver vivo, sempre haverá um novo dia. Eu pergunto para você que está me ouvindo: você está vivo? Está. Claro, você está me ouvindo, você está vendo esta ilustração, então você está vivo. E se você está vivo, isso quer dizer que você pode ainda se aproximar de Deus, convidar Jesus para entrar no seu coração, para perdoar os seus pecados. Você pode ainda se aproximar de Deus e fazer uma nova aliança com Ele. O perdão de Deus, ele não é um perdão limitado, ele é um perdão eterno, é um perdão que não acaba, é um perdão que sempre Deus estará disposto a oferecer para o pecador que se arrepende, que se humilha diante dele. E a Bíblia nos mostra tantos textos, vamos ver alguns textos da palavra de Deus que confirmam esta grande verdade. Ali em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz assim: diga-lhes, juro pela minha vida. Palavra do soberano. Então, é uma palavra que Deus está dizendo. Palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem. Veja só, o próprio Deus está dizendo: voltem, voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Então Deus está dizendo para a nação de Israel: por que vocês haveriam de morrer? Vocês pecaram contra mim, vocês fizeram tudo errado, mas olha, voltem para mim, se arrependam, clamem pelo nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, do Deus de Jacó, e vocês serão restaurados, perdoados. Por que vocês acham que vocês devem morrer? Ainda existe esperança, ainda existe um lugar no céu para vocês que estão no pecado. É Deus, então, clamando pelo arrependimento. No livro de João, capítulo 6, versículo 37, diz assim:
todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Olha que palavra tão profunda, que palavra tão maravilhosa. É o próprio Deus dizendo: aquele que vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Talvez o diabo já falou muitas vezes nos seus ouvidos, dizendo: Deus não te ouve mais, Deus não quer saber mais de você. Você pode orar, você pode fazer o que quiser, mas Deus já esqueceu de você, Ele já riscou o seu nome do livro dele. E é isso que o diabo tem falado mesmo para muitos. Mas olha, o que Deus está dizendo nesse texto? Ele está dizendo: aquele que vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Então o Senhor está dizendo para você isso, ainda que você esteja dizendo: para mim não tem mais tempo. Deus está dizendo: eu jamais te rejeitarei. Ainda em Romanos, capítulo 10, versículo 13, vamos ver ali: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está vendo? Então, se você está tomado por um desânimo, por aquele sentimento de que é tarde demais, se você é alguém que está dizendo: eu não tenho mais força, eu não consigo mais sentir a presença de Deus, você é alguém que sente que tem um coração gelado, um coração frio, você ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus não te deixa mais impressionado como era no começo. Mas olha o que Deus está dizendo. Ainda Deus continua dizendo: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, invoque o nome de Jesus, clame por Ele, comece a orar, comece a buscar o Senhor, e você vai ver a obra poderosa que o Espírito Santo vai fazer em seu coração, e você vai se reencontrar com Deus, vai voltar ao seu primeiro amor. 2 Pedro, capítulo 3:9, diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Está vendo o que a Bíblia diz? Ele é paciente com vocês. Ele não quer que ninguém pereça, mas Ele espera que você se arrependa, que você retorne para Ele. Isso quer dizer que Jesus continua de braços abertos, e você pode voltar para Ele. Não é tarde. E como eu disse, se você está vivo, sempre haverá um novo dia. Se você está vivo, com a sua sã consciência, você pode abrir sua boca, clamar pelo nome de Jesus, consertar sua vida com Deus, se arrepender, e você vai voltar a ter comunhão com o Senhor. Amém, meus amados irmãos? Vamos lá no nosso próximo. Aqui nós temos a nossa terceira ilustração. É uma ilustração muito interessante. Olhando assim, talvez você não está entendendo o que é o sentido dessa ilustração. Por isso eu preciso explicar para você. Bom, ali nós temos esse irmão, ele é membro de uma igreja evangélica, ele já foi batizado, porém, com o passar do tempo, ele começou a ficar desanimado com a igreja. Ele teve algumas decepções com liderança, com irmãos, com pessoas, e foi entrando no coração dele aquele desânimo, aquela frieza. Mas ele é consciente que o único caminho é Jesus. E ele diz: não, abandonar Jesus eu não vou abandonar, não. Mas o que ele faz então? Chega um ponto que ele diz: chega de igreja. Chega de igreja. E ele diz: eu vou servir Deus na minha casa. Vou servir Deus na minha casa. Vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou jejuar, vou continuar sendo crente como eu sempre fui. Só que eu não quero mais a igreja. Eu não quero mais a igreja. Você já viu alguém assim? Alguém que está desigrejado?
Vamos ler o nosso texto. Então, o argumento dele é esse: vou servir a Deus em casa, não preciso de igreja. Será que você é alguém que já chegou a essa conclusão? Não preciso de igreja. E alguns dizem assim: eu sou o templo de Deus, então o Espírito de Deus mora em mim e eu não preciso de outro templo. Eu vou servir a Deus em casa. Em casa eu oro, em casa eu leio a Bíblia, em casa eu busco a face de Deus e pronto, está tudo certo. Então, como você vê ali no desenho, o nosso irmão está deitado em uma rede, é domingo, ele deveria estar lá no culto, à noite, lá no culto, ouvindo a palavra de Deus. Não, ele está deitado em uma rede, com a Bíblia, meditando em alguns versículos da palavra do Senhor, comendo um sanduíche, tomando um suquinho e dizendo: eu sirvo Deus em casa, não preciso de igreja. Será, meus irmãos, que isso é certo? Será que a Bíblia, a palavra de Deus, aprova esse tipo de atitude? Vamos ler o nosso texto. Alguns começam indo à igreja. Olha só, eu queria ler isso para você com bastante calma, porque é muito interessante o que está escrito aqui. Começam indo à igreja, indo de igreja em igreja, e acabam se decepcionando por não ter encontrado a igreja perfeita. Olha só, existe crente que ele vai para a igreja, aí ele diz: essa igreja é uma igreja maravilhosa, aqui, essa é a melhor igreja que já conheci na minha vida. Mas com o passar do tempo, ele vê defeitos, porque nós sabemos que não existe igreja perfeita na face da terra. A única igreja perfeita é do céu, lá no céu sim. Então ele começa a ver defeitos em pessoas. Aí o que ele faz? Ele abandona aquela igreja e ele passa para outra igreja. Aí ele diz: agora sim, agora eu encontrei a melhor igreja deste mundo. Essa aqui é poderosa. Mas aí o tempo passa. E mais uma vez ele encontra defeitos. Pessoas que têm problemas, erros. O que ele faz? Essa aqui também não deu certo. Mas eu vou procurar uma outra igreja melhor do que esta. E ele vai para outra. E lá ele encontra defeito também. Porque onde houver o ser humano, vai haver falhas humanas. Então, o que acontece com muitos? Muitos irmãos se tornam verdadeiros ciganos de Jesus, né? Vai para uma igreja, muda para uma, muda para outra, muda para outra, muda para outra, e chega um ponto que já não tem nenhuma igreja que serve. Então, aí vem exatamente essa ideia. A ideia de que eu vou servir a Deus em casa mesmo. Servir a Deus em casa. Porque aqui eu oro, eu busco o Senhor, e se Jesus voltar, Ele vai me levar, porque eu estou cansado de igreja. Não é isso? Olha só, meus amigos, só veremos uma igreja perfeita no céu. Só no céu nós vamos encontrar uma igreja perfeita. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós não encontraremos a igreja perfeita. Aí que está a grande verdade que nós precisamos entender. A igreja, ela é o quê? Ela é o hospital de Deus. Então, neste hospital existem pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas doentes. Então, sempre vai haver pessoas em tratamentos, pessoas que precisam ser curadas, congregando conosco. Amém? Vamos ver alguns textos bíblicos que nos falam sobre este assunto. Atos 2, 46, 47. Diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava
diariamente os que iam sendo salvos. O que esse texto está nos mostrando, meus amigos? Está nos mostrando a grande importância de quem é salvo, quem é convertido, quem recebeu Jesus pela fé em seu coração. Todos nós, então, precisamos de estarmos unidos em comunhão uns com os outros. O texto diz claramente assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Estão vendo? Ali está a palavra templo. Então, os cristãos, eles se reuniam no templo, e ali eles oravam, ali eles estudavam a Bíblia, ali eles falavam do amor de Deus, ali eles pregavam a palavra de Deus. Então, você que é crente e que ama Jesus, você precisa de congregar em uma igreja. Não é que a igreja vai te salvar, mas é que a igreja é o local onde você vai estar para se reunir com os seus irmãos em Cristo Jesus. Nós não somos apenas um membro, a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo ele precisa estar unido. Lá em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja. Olha que texto claro. Tão claro, inconfundível o que está sendo dito ali. Não deixemos de reunir-nos como igreja. E para reunirmos, nós precisamos ter pessoas conosco. Então o texto está dizendo, não deixemos de nos reunirmos. Ou seja, nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, que fomos salvos, que amamos a Deus, que professamos a mesma fé, que cremos na Bíblia. Então, a Bíblia está dizendo, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ainda mais que nós estamos vendo que a volta de Jesus está muito próxima. Então, meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus ela é clara e mostra a grande importância do povo de Deus estar reunido. Precisamos uns dos outros. É como uma grande fogueira, ali estão as brasas, e aquelas brasas juntas, elas promovem o calor. As chamas incendiárias estão ali porque as brasas estão ali. Mas se você pega uma única brasa e joga essa brasa para longe, para um lugar, e ela fica solitária, o que vai acontecer com aquela única brasa? Com o tempo, ela vai se apagar, ela vai se esfriar. Então, nós precisamos estar unidos e orando uns pelos outros e nos relacionando uns com os outros, porque nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. Amém? E lá em Salmos 122 também fala sobre este mesmo assunto. Diz assim, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É Davi dizendo, eu senti uma grande alegria quando alguém me convidou, quando alguém me disse, vamos à casa do Senhor. Então, meus amigos, ir à casa do Senhor é um privilégio. Precisamos nos alegrar, precisamos saber que somos os filhos do Senhor, os amigos de Jesus, e precisamos estar na casa dele para louvar, para adorar o Senhor e para aprendermos mais ainda da sua palavra. Amém? Vamos lá no próximo. E nós temos aqui, nesse momento agora, o nosso próximo desenho e mais uma ilustração, é claro, né? Então, eu queria que você olhasse bastante para esta ilustração que você está vendo ali e eu já vou explicar para você o sentido dessa ilustração. Então, ali nós vemos aquele homem que ele não é lá tão forte, né? Ele tem seus bracinhos fraquinhos, e agora ele tem um desafio muito grande, erguer aquele peso ali, ó. E ele vai lá, ele pega, ele segura,
né, ali no peso, e ele tenta colocar toda a força que ele tem, ele tenta erguer, mas ele não consegue levantar. O peso continua pesado e continua no mesmo lugar. Ele, então, eu tentei, mas eu não posso. Este aí eu não consigo. Isso está fora das minhas condições físicas. Eu posso tentar muitas e muitas vezes, mas eu nunca vou conseguir erguer este peso, porque ele é de fato muito pesado. Então, o que ele está dizendo? Não posso me comprometer, porque sou muito fraco. Sou muito fraco. Esse desenho, ele nos mostra, meus amigos, minhas amigas, a atitude de muita gente, muitos irmãos ou muitas pessoas, que ouvem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e se animam, ficam empolgados, querem a salvação, querem o perdão de Deus, querem viver uma eternidade no céu. E muitos, então, fazem a decisão dizendo, eu quero aceitar Jesus, convida Jesus para entrar em seus corações. Mas qual é o grande problema? Então, quando se convertem, ou quando entregam suas vidas para Deus. Agora, precisa ser descortinado diante dele a verdade pura do Evangelho. Ou seja, ele entende, alguém explica para ele, olha, você converteu, você aceitou Jesus, mas agora você precisa abandonar o pecado, abandonar os prazeres da carne. Tudo o que a Bíblia diz que é pecado, o cristão precisa abandonar. Então, tem uns que ficam desanimados e dizem, mas espera aí, eu não sabia disso. Então, ele pensa, isso é muito pesado para mim. É muito pesado. Eu não vou conseguir abandonar todas as coisas erradas que eu faço. Então, ele já se auto-intitula como um crente fraco, incapaz de vencer o pecado, vencer os desejos da carne. Ele diz, eu não vou conseguir, é muito difícil. Como que eu vou parar de tomar minha cerveja? Como que eu vou largar meus vícios? Alguns dizem, como que eu vou largar a droga? Outros dizem, como que eu vou abandonar a prostituição? Outros dizem, como que eu vou ter que renunciar ao meu emprego, porque no meu emprego eu tenho que contar mentiras, eu tenho que usar uma balança falsa para ganhar dinheiro. Isso é muito pesado para mim. Eu até quero, mas eu não vou aceitar Jesus, não vou entregar minha vida para Jesus, não vou permanecer na igreja, porque eu não quero. Ou seja, eu não consigo abandonar os pecados, eu não consigo me libertar das algemas do pecado que me prendem. Olha para ele ali sentado, ali na cadeira, desanimado e dizendo, não posso me converter, porque eu sou muito fraco e não tenho força para poder superar, para poder vencer estes pecados. Será que este é o seu caso? Vamos ver o nosso texto aqui. Talvez o seu argumento-chave para não se converter seja este: sou muito fraco, não consigo vencer o pecado. Seria este o seu argumento? Seria este o argumento que te prende, que te detém? Seria este argumento a grande muralha que te impede de prosseguir nos caminhos de Deus? Aí, olha só, sou muito fraco, não consigo vencer o pecado. Sempre que a tentação chega, eu acabo cedendo e praticando o pecado. Sou muito fraco, o pecado me vence. Quando a tentação chega, eu sempre sou derrotado pelo pecado. Então, eu nem vou prosseguir indo na igreja, porque eu sou muito fraco. Será que você é alguém assim, que tem estado se arrastando espiritualmente já por meses, ou talvez até anos, desejando a salvação sem, porém, alcançá-la? Porque se julga,
alguém incapaz de vencer o pecado, alguém fraco demais. Vamos ver os nossos textos. Veja o que Deus diz a este respeito. A Bíblia fala sobre este assunto. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Meus amigos, meus irmãos, minhas amigas, o que a palavra de Deus está dizendo aqui em 2 Coríntios? Quando diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Como que nós vamos nos alegrar com a nossa fraqueza? Não, nós não. O que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo assim: olha, quando eu descubro que sou fraco, quando eu percebo a minha fraqueza, quando eu vejo a minha impossibilidade de vencer o pecado com a minha força, eu me alegro. Por que eu me alegro? Aí existe um segredo, sabe por quê? Porque eu sei que o poder de Deus repousa em mim, eu sei que Cristo está em mim. Sendo assim, quando Jesus estiver comigo, Ele me dará força para vencer o pecado. Eu sozinho não consigo. Eu, com a minha capacidade humana, não consigo. Mas se Jesus estiver em mim, se Jesus habitar no meu coração, se o meu corpo for o templo do Espírito Santo, então eu terei força. Mesmo sendo fraco, o poder de Deus se aperfeiçoará. A mão de Jesus estará comigo. E, através de Jesus, o pecado será derrotado. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Se você se sente fraco, alegre-se, pois Jesus é forte. Amém? Se você se sente fraco, alegre-se, porque Jesus é forte. Ele pode perdoar-lhe, salvá-lo e lhe dar força para vencer o pecado. Jesus, ele é poderoso para te perdoar, para te salvar, mas também para te dar força para vencer o pecado. Quando você se sente fraco, está dando a Deus uma oportunidade de manifestar sua grandeza, seu amor e o seu perdão. Portanto, se aproxime de Deus e diga: Senhor, eu sou fraco. Olha, Senhor, com esse braço que eu tenho aqui, eu não consigo erguer esse peso que é tão grande, eu não consigo vencer este pecado, eu não consigo jogar esse pecado para longe de mim. Mas, Senhor, entra no meu coração. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E aí você vai ver que Deus vai te dar força e poder e libertar você do pecado. Amém? Vamos lá no nosso próximo desenho. Bem, meus irmãos, aqui nós temos o último argumento, né, que nós vamos apresentar nessa noite. Último argumento. Nós vemos também pessoas dizendo assim: eu não posso receber Jesus, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Você já ouviu alguém dizendo isso? Para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais esperança, eu blasfemei contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que não tem perdão. Será que você não é alguém que está preso por causa dessa mentira que o diabo colocou na sua cabeça? Olha ali no desenho nós temos aquele moço ali que blasfemou contra o Espírito Santo, pegou a Bíblia, jogou a Bíblia na mesa. Mas o que ele fez? Ele não blasfemou contra o Espírito Santo.
aquele de camisa amarela estava pregando para ele, ele disse que não entendia a Bíblia, e disse que não estava pronto para aceitar Jesus, e aí ficou assim, nervoso na hora, e pegou a Bíblia e jogou a Bíblia de lado. Foi isso que aconteceu. Mas o que o diabo faz, meus amigos? O diabo, ele aproveita coisas como estas para jogar o sentimento no coração das pessoas de que ele blasfemou contra o Espírito Santo e que Deus não perdoa mais. Vamos ver o nosso texto. Muitos estão sob uma grande mentira de Satanás. O diabo lhes diz que blasfemaram contra o Espírito Santo e que Deus os abandonou para sempre. Creem que todas as portas do contato com Deus se fecharam para sempre. Se você está com este sentimento, livre-se dele hoje mesmo, pois a voz do Espírito Santo sempre lhe dirá: se houver arrependimento verdadeiro, haverá também perdão total. Ou seja, se você é alguém que está ouvindo esta palestra, mas quando você pensa na salvação, nessa salvação que você já conhece, aí você diz: eu não posso mais, porque eu blasfemei contra Deus, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Meus irmãos, certa vez, eu estava em uma cidade, e ali nós fazíamos um trabalho evangelístico em uma praça, e tinha um homem ali que estava naquele local, e nós aproximamos daquele homem, e falamos para ele: por que ele não aceita Jesus? Ele disse: não, eu não posso mais, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Aí eu perguntei para ele: mas o que você fez? Ele disse: eu adulterei, e a minha igreja ensina que quem adultera não pode mais ser perdoado. E então nós falamos: mas espera, Deus pode perdoar você se houver arrependimento. Ele: não, mas a minha igreja me ensinou que não tem perdão para mim. Aí eu lembrei na hora de Davi. Lá no Velho Testamento, a Bíblia fala que Davi também cometeu adultério, mas depois ele arrependeu, confessou o pecado, pediu perdão, e Deus perdoou Davi. Aí ele dizia: não, mas para mim não tem perdão. Por quê? O diabo colocou na cabeça dele que não existe perdão para ele. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. Olhando para a Bíblia, sim, nós vamos encontrar aquele texto dizendo que quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Esse texto existe e está na Bíblia. Porém, 99,9% das pessoas que acham que blasfemaram contra o Espírito Santo não blasfemaram. Foram coisas pequenas. E o diabo se aproveitou daquele único versículo, ou de pessoas que entendem errado a palavra de Deus, para dizer que blasfemaram contra o Espírito Santo. Se você está me ouvindo, e se esse pensamento tem vindo na sua mente, ore a Deus, clame pelo Senhor, e pela fé, creia que Jesus te perdoa e o sangue dele pode te lavar de todos os seus pecados. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Nós já estamos terminando esta palestra, lembrando que nós estaremos dando continuidade a este assunto na próxima palestra, e eu gostaria de deixar para você agora aqui o nosso contato. Aqui nós temos na tela o nosso contato, aqui nós temos o endereço do nosso Facebook, temos o endereço do nosso Instagram, temos também o endereço do nosso canal no YouTube. Se você gostaria de, quem sabe, assistir às aulas anteriores, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, e você pode começar a assistir a partir da palestra número 1, e assim seguir sucessivamente a numeração, para você poder seguir a ordem certa de todas as palestras. Comece com a aula número 1, número 2, número 3, número 4, até você chegar na última palestra. E lá no nosso canal você poderá estar encontrando também mensagens relacionadas com o Ministério de Reconciliação,
você poderá encontrar mensagens que estarão ajudando você a saber como buscar pessoas que se afastaram de Jesus. Amém? Nós temos também o nosso WhatsApp, que está ali, 31 999 720025. Se você quiser entrar em contato conosco para adquirir estes livros da palestra, o Salvação Ilustrada, com o PowerPoint das ilustrações, você pode estar entrando em contato conosco. E temos também ali o nosso site, se você quer conhecer o nosso ministério com mais clareza, entender melhor o projeto que nós temos levado para o Brasil. Então está ali o nosso site, www.jesusnãodesistiu-de-você.com.br. Deus te abençoe e que a bênção do Senhor continue em seu coração. Até a próxima palestra, se Deus assim nos permitir.